Olá, meus amados, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez em nosso discipulado online, estudando o livro de Tiago. Juntos estamos crescendo, estamos aprendendo no Senhor, tantas coisas. Estamos estudando esse livro passo a passo já há algum tempo, nós estamos ainda no primeiro capítulo, hein? Mas olha quantos vídeos nós já temos a respeito deste texto de Tiago, o primeiro capítulo. Olha só quanta coisa a gente já aprendeu já. Tudo passo a passo para que a gente possa estar crescendo e amadurecendo em Deus. E hoje não será diferente. Vamos ver mais 2 versículos que vão falar muito no nosso coração, tenho certeza. E o primeiro deles é Tiago, capítulo 1, né? Versículo 26. Espero que você esteja aí com sua Bíblia, esteja aí com sua caneta, esteja aí com seu caderno, para você estar anotando qualquer coisa que você achar interessante para a sua vida ou dúvidas que você possa estar trazendo e questionando futuramente. Amém? Já abriu aí? Ou já estava aberto? Espero que sim, né? Tiago, capítulo 1, versículo 26 diz assim: Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Vamos ver então o que eu aprendi aqui? Espero poder ajudar você a compreender essa escritura de modo mais fácil. Primeira coisa que eu aprendi aqui: falar demais, expor demais, aparecer demais, são características encontradas em Cristo, que é o nosso exemplo. Não são características encontradas em Cristo, que é o nosso exemplo de conduta cristã. Amém? Falar demais, expor demais, aparecer demais, essas não são características encontradas no nosso Jesus Cristo. Então a primeira coisa que a gente tem que aprender é isso, onde alguém quer se aparecer demais, onde alguém quer estar em elevada posição, alguém quer realmente estar sendo reconhecido o tempo todo, em qualquer coisa, essa pessoa não está refletindo o caráter de Cristo Jesus. Isso não faz parte dele. Tais atitudes nos remetem ou nos fazem lembrar de indivíduos inimigos de Cristo, que se eram chamados na época de Cristo ali de fariseus. Esses eram os fariseus, eles que queriam aparecer, que queriam realmente ser reconhecidos, que queriam os lugares mais importantes, eram os fariseus. Então, quando eu me coloco nesse lugar de querer aparecer, de querer chamar, atrair a atenção das pessoas para a minha pessoa, eu não estou revelando o Cristo Jesus, mas eu estou imitando a prática detestável que tinha os fariseus nessa época. Então o texto diz que a fé ou religião demonstrada ou exercida por alguém que não cuida, guarda ou zela pelo que e quando falar, é inútil. Ou seja, como assim? Toda fé, amém, ou religião, que ela é demonstrada, ela é exercida por uma pessoa que não cuida, que não protege, que não fica, não dá importância ao que e quando falar, essa religião é inútil. Ou seja, eu preciso me preocupar com o que eu estou falando, quando eu estou falando. Eu preciso me importar se o que eu estou falando está ferindo as pessoas ou está sendo útil para elas, se está sendo realmente edificante para as suas vidas. Então a pessoa, quando ela não protege isso, quando ela não guarda, quando ela não zela, na hora de falar ou quando ela deve falar, essa fé que ela diz ter, ou a religião que ela diz praticar, se torna inútil. Uma religião que invade o espaço do próximo, ela não é uma religião, ela não é algo útil, ela não é algo que realmente é aprovado por Deus. Uma fé onde você impõe a sua crença sobre as pessoas, sem respeitar o que elas pensam, falando, independente de qualquer circunstância, falando, colocando a sua opinião, colocando a sua opinião acima de qualquer outra, isso não é uma fé. Você empurrar Jesus Cristo sobre a vida das pessoas, impor Jesus Cristo no coração das pessoas, isso não vai dar certo, isso não é uma fé, uma religião, ou algo que Deus aprove. Amém? Nós sabemos que nada fere mais do que sinceras palavras ditas na hora errada ou da maneira errada. Quantos de nós conhecemos pessoas que agem assim, que falam coisas erradas ou na hora errada? Ou falam coisas certas na hora errada também. Isso acontece. Quantas vezes nós agimos mesmo com a intenção de querer demonstrar Jesus ou de querer fazer a coisa certa, acabamos falando demais ou falando na hora errada. Então tenha cuidado com isso.
Não adianta eu ser cristão, eu ser firmado em Jesus Cristo, mas sempre que eu abro a minha boca, eu falo que não deveria, ou então na hora que eu não deveria. Tenha cuidado com isso, há um tempo para todas as coisas, há o tempo de brincar, há o tempo de falar sério, há o tempo de falar de Jesus, mas há o tempo de falar de outros assuntos, há o tempo de você, ser mais veemente, mas há o tempo de você agir com mais amor, com mais carinho, com mais compreensão, embora ser veemente também você possa estar amando a pessoa. Então existe a forma certa, o tempo certo, o modo certo de você falar qualquer coisa. Então esteja atento a isso, busque sabedoria em Jesus Cristo para que você saiba quando e como falar o que você está pensando, ou até mesmo se você deve falar aquilo que você está pensando. Dentro de um ambiente de trabalho, por exemplo, é muito fácil nós pecarmos nessa área, nós falamos demais, falamos o que não deveria, nós começamos a falar de outras pessoas. Como eu tenho batalhado isso, é uma luta que eu tenho interior, sabe? Quando eu acabo falando demais, falando o que não deveria, falando de outra pessoa, ou concordando com o que as pessoas estão falando a respeito de outras pessoas, sabe? Na hora, aqui dentro, o Espírito Santo já fala no meu coração e me aponta esse erro que eu preciso tratar. E eu tenho buscado muito o Senhor para tentar vencer isso. Ainda estou falhando, é uma luta que eu tenho, sabe, comigo mesmo. E às vezes eu só percebo que eu falei bobagem passado minutos, passado horas depois, eu acabo, poxa, por que eu falei o que eu falei? Eu de novo caí nisso. Então eu tenho cuidado disso, eu tenho falado com o Senhor, eu tenho dito, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Eu falo demais, eu falo na hora errada, eu preciso da tua ajuda. Então, queridos, reconheça ao Senhor se você tem essa falha também no seu coração. Mas lembre-se, né? Quer ser usado por Deus, quer ser bênção das pessoas, fale quando, como, e realmente aquilo que é certo, aquilo que o Espírito Santo guiar, porque quando Ele guia, é perfeito. Mas eu acredito, queridos, que o texto também esteja falando de pessoas que falam demais a seu respeito, exaltando o seu chamado, ministério ou feitos para Deus. Isso não passa de vaidade aos olhos do Senhor e também é inútil. Então, assim como é inútil falar na hora errada o que é errado, ou então falar o que é certo na hora errada, ou então falar errado na hora certa, né? O que é errado na hora certa, tanto faz. Quando eu me coloco nesse lugar, ou então quando eu começo a falar demais a respeito de mim mesmo, eu estou com minha fé, com a minha vida sendo inútil aos olhos de Deus. Nas mãos de Deus eu não estou sendo útil para nada, porque eu estou falando demais do que não deveria. Amém? Então cuide para você falar menos de você possível. Certa vez eu vi o apóstolo Emílio falando algo que eu achei tremendo e gravei no meu coração. Fale muito de Deus, pouco de você e nada dos outros. Então, se tiver que falar alguma coisa de você, cuidado, zele pelo que você está falando, mas nunca se exaltando demais, nunca colocando você num lugar onde você não está ou onde você realmente nem deveria estar. Cuidado com isso, amém? Quem fala demais a respeito de si mesmo, esse também está sendo inútil. O que ele está falando está sendo inútil. Eu já muitas vezes ouvi pessoas pregarem o evangelho, pregarem o evangelho não, pregarem a palavra, sabe? E na hora de pregar a palavra de Deus, acabam falando mais a respeito de si mesmo, do seu testemunho pessoal, do que propriamente da palavra do Senhor. Quando na verdade é o Senhor que tem que ser exaltado naquele lugar, é Ele que tem que ser revelado às pessoas. Na verdade, alguns vão lá e revelam a si mesmos, falam do seu caráter, falam do que fizeram de bem, do que fizeram certo, de tantas horas que ficaram em jejum, em oração, de tantos dias que ficaram em consagração no monte. Queridos, fale menos de você possível. Amém? Quem deve ser honrado e exaltado é o Senhor. E isso é útil, porque daí a glória será dele. Amém? E o louvor será dele. Isso é útil. Isso é útil. Mas não falarmos a respeito de nós. Então, eu me coloco no lugar de inutilidade nas mãos do Senhor, aos olhos de Deus, quando eu falo que é errado, no tempo errado, ou também quando eu falo demais a meu respeito. Amém? Já o que é útil de fato está escrito no próximo versículo. A verdadeira conduta de alguém que se diz ser cristão e que realmente produz efeito no coração de Deus. Vamos ver qual é? Cuidar dos órfãos e das viúvas, ou seja, daqueles que não têm ninguém por eles em suas dificuldades, seja adotando, suprindo, protegendo, investindo, etc. Então, essas coisas é que realmente são úteis aos olhos do Senhor. São essas coisas que realmente glorificam o nome de Deus, que realmente são importantes, que realmente irão render frutos para o reino de Deus. É quando você cuida dos órfãos e das viúvas, quando você os protege, você os provê, quando você investe em suas vidas, quando você supre alguma necessidade. Isso é mais útil do que você falar demais. Então, às vezes, você fica
3 horas pregando o evangelho, pregando para uma mesma pessoa, só que nessa pregação você fala mais de você do que propriamente Jesus, ou você fala num momento que a pessoa nem quer ouvir, ela nem está com cabeça para isso. Então, se você simplesmente tivesse dito, ei, você está precisando de algo, você quer um abraço, você quer uma oração, você quer alguma coisa, tem algo que eu posso fazer por você? Talvez isso, a pessoa visse mais Jesus nisso do que nas tantas palavras que você liberou naquele momento. Então tenha cuidado disso, sabe? O que realmente importa para Deus é cuidar das pessoas. É cuidar de pessoas, assim a gente demonstra o caráter de Jesus. Ele se importava com as pessoas e nem sempre Jesus falava, às vezes Jesus somente ouvia. E isso já era o bastante para tocar corações, para libertar corações, também salvar muitas vidas. Então hoje nós devemos agir da mesma forma, como cristãos maduros, sabe? Não querer falar demais, não querer, porque eu tenho que evangelizar, eu tenho que falar palavra. Não, às vezes você não precisa falar muito, você apenas precisa ouvir e abençoar a pessoa também, às vezes com um abraço, com uma provisão, com algo que ela esteja precisando material ou fisicamente. Amém? E tem mais aí. E é aí que a maioria se difere, não se deixar corromper pelo mundo. Incredulidade, alienação de Deus, sistema contrário aos princípios de Deus. Isso é o mundo que eu estou falando, né? Quando é que a pessoa não se deixa corromper pelo mundo? Quando ela não se rende à incredulidade, quando ela não fica alienada de Deus, né? E nem se torna escrava desse sistema contrário aos princípios de Deus. Então isso também agrada ao Senhor. Nos versículos nós aprendemos tudo isso. Nós vemos que realmente falar demais na hora errada, ou então falar a respeito de si mesmo, não é agradável, não é útil para Deus. Nós vimos que cuidar dos órfãos, das viúvas, abençoá-los, supri-los, isso é útil para Deus, mas também é útil para Deus, sabe? Ser diferença nesse mundo, não se deixar corromper por ele. E esse é o ponto máximo que define sua vida em Deus, queridos. O quanto dessas realidades é a sua. Como você se envolve com essas questões. Como você se envolve com as questões de cuidar das pessoas, de não se envolver, não se deixar corromper pelo mundo. Quando você abre a sua boca, o que você tem falado, a respeito do que você tem tratado. Essas coisas revelam como está a sua vida em Deus. A Bíblia fala, pelos seus frutos os conhecereis. Lembra? Ou seja, sabemos quem realmente são tais pessoas, ou nós mesmos diante de Deus, observando nossas atitudes e posições a respeito de tais assuntos que nós acabamos de ver aqui. E em último lugar, quem fala demais e não faz nada em favor dessas pessoas, ou fala muito, mas age, ou ainda se envolve com coisas mundanas, não pode acreditar que Deus o veja como um verdadeiro cristão, ou indo mais além como um filho, co-herdeiro com Cristo. Isso é forte, porém bem claro. Não adianta você achar, não tem como você achar que realmente Deus é seu pai, está te vendo como filho, está realmente andando com você, que realmente a herança que recebemos de Jesus está disposta para você, se você ainda se envolve com coisas mundanas, se você ainda fala demais, se você ainda fala das outras pessoas e se envolve com essas coisas. Amém? Tome cuidado com isso, querido. Não se envolva em falatórios, não fale demais. Fale no tempo certo, da forma correta, aquilo que o Espírito Santo te guiar. Amém, queridos? Sabe, não fale nada quase a respeito de você mesmo. Ajude as pessoas em suas necessidades, ajuda quem precisa e não se deixe corromper pelo mundo. Amém? E Deus vai te abençoar e vai usar você. Vamos orar? Pai, eu oro para que todos aqueles que assistiram esse vídeo ou vierem assistir sejam tocados por essa palavra, abençoados, edificados no Senhor, amadurecidos em Cristo e que nós possamos nos tornar realmente parecidos com o Senhor, exaltando o Teu nome, glorificando o Senhor, testificando de Jesus Cristo na vida das pessoas, não somente através de palavras, ou às vezes através de atitudes, às vezes através de um auxílio, de uma bênção que possamos dar a essas pessoas. E também que não nos deixemos corromper, Senhor, por esse sistema mundano que deseja nos tirar da Sua presença. Eu oro e agradeço, Pai, em nome de Jesus. Entrego essas vidas em Suas mãos, meu Pai. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, onde vamos estar mais uma vez estudando o livro de Tiago. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço.